Oi, pessoal, meu nome é Marina, eu sou médica, tenho título de especialista em nutrologia, sou mestre em saúde da família pela Faculdade de Medicina de Botucatu e atualmente sou doutoranda também pela Faculdade de Medicina de Botucatu. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre obesidade. Eu dividi a aula, né, em algumas partes, tá? Que a gente vai estar falando epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, comorbidades relacionadas à obesidade, diagnóstico. Eu vou focar no tratamento medicamentoso, tá? E cirurgia bariátrica. Um pouquinho aí da epidemiologia da obesidade. A Organização Mundial de Saúde aponta hoje a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Antigamente a gente falava muito em desnutrição, né? Desnutrição infantil, e atualmente isso se inverteu. Atualmente a gente enfrenta, né, essa pandemia aí chamada obesidade. Para vocês terem uma ideia, né, agora em 2022, mais de 1 bilhão de pessoas entre adultos, adolescentes e crianças no mundo estão em obesidade. E esse número está crescendo todo ano. Isso falando em obesidade. Em sobrepeso, mais de 2 bilhões e 700 pessoas em sobrepeso, que seria aí o IMC, que a gente vai falar um pouco mais para frente, acima de 25. Aqui o mapa da obesidade, mostrando a prevalência da obesidade nos países, tá? A gente vê aqui o Brasil com uma prevalência de 15% aí da obesidade, já está até desatualizado, esse mapa não é desse ano, tá? Esse ano já foi visto que no Brasil 22,35% das pessoas estão em obesidade. Isso significa o quê? O IMC acima de 30. Isso segundo pesquisa do Vigitel, tá? Que é uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, o que significa Vigitel, né? Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Então, nessa pesquisa mostrou que no Brasil, 6 em cada 10 brasileiros estão em sobrepeso, que seria o IMC acima de 25, que isso corresponde a mais de 57% da população acima do peso. Obesidade, né, é uma doença crônica, não transmissível e um fator de risco para outras doenças. Em 2021, a Organização das Nações Unidas estabeleceu metas globais para o controle das doenças crônicas não transmissíveis. E o Ministério da Saúde lançou, então, aqui no Brasil, né, um plano nacional para tentar conter as doenças crônicas, chamado Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Tá? E nesse plano de ações entra a obesidade como uma doença crônica não transmissível. E o que fala esse plano de ações? Uma das metas é a redução da prevalência de obesidade em crianças de 5 a 9 anos, em adolescentes de 10 a 19 anos, e deter o crescimento do excesso de peso da obesidade em adultos maior ou igual a 18 anos. Então, diante disso, né, o governo brasileiro está pensando em várias ações, estratégias, também em relação à obesidade. Antes falava muito, estratégias ou a gente fazia programas para diabéticos, hipertensos. Agora, hoje em dia, a gente já está falando também em relação à obesidade. Então, eu coloquei aqui umas atribuições, então, da atenção primária à saúde, promoção de hábitos e alimentação saudáveis, prevenção, identificação de riscos e detecção precoce da obesidade, protagonistas na prevenção e no controle das doenças crônicas, né, os profissionais da saúde que atuam na atenção primária à saúde, identificar ações inovadoras e modos de organização dos serviços do SUS que fortaleçam e qualifiquem a atenção à população, garantindo acesso aos serviços de saúde em tempo oportuno e com estrutura adequada, a fim de assegurar a integralidade e longitudinalidade do cuidado ao indivíduo com sobrepeso e obesidade. Aqui falando um pouquinho da etiologia da obesidade, né? É uma etiologia multifatorial,
ou seja, não tem uma única causa, é um conjunto de fatores que contribuem, né, para o aparecimento do ganho de peso aí da obesidade. Sedentarismo, fatores sociais, qualidade inadequada de sono, hábitos alimentares inadequados, alterações hormonais, influência genética, alterações psicológicas. Então, é um conjunto de fatores que leva aí ao ganho de peso. Então, aqui, né, antigamente, grande parte da população morava na zona rural, em sítios, plantava o seu próprio alimento, né, consumia alimentos in natura, e com a migração para os grandes centros, a presença de multinacionais, né, esse consumo deixou de ser de um alimento in natura para um alimento processado, ultraprocessado, que carrega uma carga calórica maior, né, com mais gordura, mais carboidrato simples. Então teve uma mudança desse padrão alimentar da população nos últimos anos. A presença de muitos produtos de fast food, né, o sedentarismo, o maior tempo em tela, a pessoa se movimenta muito pouco hoje, né, presença de metrô, ônibus, carro, antigamente fazia muita coisa a pé, então tudo isso levou, né, está levando um aumento da obesidade aí, ano a ano. A fisiopatologia, né, o básico da obesidade é o balanço energético positivo. É bem complexo a fisiopatologia da obesidade. Eu vou falar para vocês aqui duas coisas que eu achei que são dois tópicos importantes para a gente entender. Primeiro, o balanço energético positivo, ou seja, a pessoa ingere mais do que ela gasta, é uma questão de matemática, né? Se ela ingere 2.000 calorias no dia, né, e gasta 1.000, ela vai ter 1.000 sobrando. Então, essa energia, ela acumula aí na forma de gordura, tá? Então, isso ocorreu por quê? Por conta dessas mudanças no consumo alimentar. Aumento do fornecimento de energia pela dieta, esses alimentos processados, ultraprocessados, né, com uma carga calórica maior e redução da atividade física. Então, essa balancinha aí, tá? De um lado, a ingestão calórica, né, energética, e o outro, gasto energético. Outro ponto que eu achei importante falar para vocês, que a obesidade também é devido ao desequilíbrio no controle da fome e da saciedade. Então, vários fatores hormonais, neuronais, celulares, intestinais, participam aí dessa regulação da ingesta alimentar. Eu vou falar de dois aqui que eu acho que são um dos mais importantes, os mais conhecidos hormônios relacionados com a obesidade. Primeiro, a leptina. A leptina é um hormônio produzido nas células de gordura. E o que a leptina faz? Ela aumenta o gasto calórico e diminui a ingestão alimentar. Ela vai agir lá no cérebro, no hipotálamo. Daí fala assim, Marina, mas se ela é produzida pelas células de gordura, né? O obeso tem bastante células de gordura. Se ele produz bastante leptina, então ele deveria ter um aumento da saciedade, uma redução da ingesta alimentar, um aumento no gasto de energia. Só que o que acontece? A pessoa obesa tem tantas células de gordura e tem uma produção tão alta dessa leptina que tem uma produção até exagerada desse hormônio. Então, o que acontece? Acaba tendo uma inibição da sua atuação no sistema nervoso central. O cérebro identifica, nossa, tem muita leptina. Então, ele acaba bloqueando esses receptores. Então, mesmo a pessoa obesa tendo muita leptina, porque ela é formada pelas células de gordura, o que acontece? O cérebro não reconhece essa leptina, até como uma forma aí de proteção, né? Pelo tanto, a quantidade alta que tem leptina aí no corpo, né, da pessoa obesa. E isso mostra como é complexo, né,
esse mecanismo aí, essa fisiopatologia da obesidade. E um outro hormônio que é muito conhecido, é um hormônio chamado grelina, é um hormônio, ele é produzido no estômago, e quanto mais grelina a gente tem, mais fome a gente tem. Ela também vai agir lá no cérebro, no hipotálamo, estimula, ela é o contrário da leptina, ela estimula o apetite, tá? Então, é o hormônio da fome. Então, a pessoa que tem obesidade, isso se relaciona com maior quantidade de grelina circulante aí no seu corpo, uma maior atuação no hipotálamo, no centro da fome, né? Se a gente for pensar, né? Pensando numa maneira prática, eu falo assim, uma pessoa, você vê que é uma pessoa obesa, que tem uma tendência, entre aspas, a um ganho de peso, é uma pessoa que tem muita fome, né? E às vezes as outras pessoas não entendem essa fome, tanta fome que tem essa pessoa. Então é uma coisa neuronal, não é porque ela é desleixada, ou ela não liga para a saúde. Não, ela tem fome. Enquanto a pessoa que tem uma tendência, entre aspas, a ser magra, ela não tem esse desequilíbrio, né? Então ela não tem fome, ela tem pouca fome. Então ela procura menos alimento. E algumas pessoas que têm esse desequilíbrio no controle da fome e da saciedade, elas procuram mais alimentos. Aqui, então, só mostrando, né, no tecido adiposo, que produz a leptina, só que devido a uma produção muito alta da leptina, devido a uma grande quantidade de tecido adiposo, tem um problema nos receptores do hipotálamo, né, ali do cérebro, que bloqueia a ação da leptina no cérebro. Então, o que faz? Então, deixa de ter esse controle da saciedade e tem um aumento da fome. Aqui a ação da grelina, né, mostrando aquilo que eu falei para vocês, que ela age lá no centro da fome, né, então, a grelina, ela é produzida pelo estômago, também é produzida pelo coração, placenta, rins, mas principalmente pelo estômago, tá? Ela gera uma cardioproteção, diminuição do metabolismo basal, aumento da velocidade da digestão e a adipogênese, aumenta, estimula a fome e gera o acúmulo de gordura. Comorbidades relacionadas aqui à obesidade. Então, vocês sabem, né, que o aumento de peso, isso vai levar a outros problemas de saúde, tá, que são devidos à obesidade. Então, a obesidade aumenta a susceptibilidade do surgimento de outras doenças, que são essas doenças associadas, né, ou chamadas de comorbidades. Hipertensão, apneia do sono, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, diabetes tipo 2, compulsão alimentar, dor articular, né, falta de mobilidade, maior risco de fratura, de queda e depressão, né, devido à baixa autoestima. O diagnóstico de obesidade é um IMC acima de 30, tá? Então, o que seria o IMC? A gente divide o peso pela altura ao quadrado e chega nesse número. Então, obesidade grau 1, IMC de 30 a 34,9, grau 2, de 35 a 39,9 e 40 ou mais seria a classificação obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Aqui só para vocês, né, terem conhecimento, o normal hoje em dia é considerado entre o IMC 18,5 a 24,9, o IMC abaixo de 18,5, a pessoa considerada baixo peso ou desnutrição, em algumas classificações, e de 25 a 29,9 em sobrepeso. Só lembrando que o IMC do idoso, ele é diferente. O IMC normal não é de 25, de 20 a 25. O IMC normal do idoso é de 22 a 27, tá? Aqui, então, mostrando, né, aquilo que eu falei um pouquinho antes para vocês. A atenção primária de saúde, né, como responsável em ações de vigilância alimentar, nutricional, de promoção da saúde e de prevenção do sobrepeso e da obesidade.
Então, tem aqui como é que a gente vai fazer. Identifica pessoas com obesidade. Então, se o IMC for menor que 25, só vigilância, só observação, prevenção. Se o IMC acima de 25, de 25 a 39,9, a pessoa vai ficar na atenção primária à saúde, abordagem inicial, estratégias de sensibilização, avaliação de comorbidades, estratificação de risco, encaminhamento para o serviço especializado, se necessário, tá? Então, essa pessoa vai fazer acompanhamento na atenção primária à saúde. Agora, se for um IMC acima de 35, com comorbidades descompensadas, né, ou IMC acima de 40, ela pode ser encaminhada para um ambulatório especializado, tá? Que também é um acompanhamento longitudinal, multiprofissional, com abordagens individuais, coletivas e transversais, incluindo tratamento de comorbidades, encaminhamento para o tratamento cirúrgico, acompanhamento pré e pós-intervenção cirúrgica, tá? O que acontece? Muitos desses pacientes, claro, IMC acima de 40, mesmo, o paciente tem indicação de uma bariátrica, ele vai ser acompanhado na atenção primária, mesmo se for encaminhado para o serviço especializado, para o ambulatório especializado de obesidade, é o importante ter um segmento conjunto, ter um vínculo com a atenção primária à saúde, tá? Isso é muito importante. No início, até esse paciente IMC acima de 40, pode ficar na atenção primária à saúde, tendo um cuidado, uma visão, né, mais acentuada em relação a esse paciente, fazer um acompanhamento clínico por 2 anos, e se vê que, eu vou falar um pouco mais para frente de bariátrica, mas se após 2 anos ver que está tendo falha do tratamento clínico, pode-se considerar um tratamento cirúrgico, aí sim ser encaminhado para o ambulatório de especialidade, tá? Aqui uma coisinha, né, que eu quero fazer uma observação aí em relação ao IMC. Porque o IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. Ele não mostra pra gente o quanto essa pessoa tem de massa gorda e de massa magra, né? Então, o ideal, fora o IMC, seria uma avaliação dessa pessoa em relação à composição corporal, né? A distribuição de gordura abdominal é influenciada, né, pelo sexo. Homem tem em média o dobro da quantidade de gordura abdominal em relação à mulher antes da menopausa. Quanto maior a circunferência abdominal, maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes e mortalidade por todas as causas. O que eu quero dizer para vocês? Que é importante a gente avaliar a composição corporal e principalmente a gordura abdominal, tá? Que a circunferência da cintura é um fator de risco de morbimortalidade, de problema cardiovascular. Então, fala-se que a pessoa tem um maior risco quando circunferência da cintura é maior que 80 em mulheres e maior que 94 em homens. Então, pela balança, a gente só consegue classificar o IMC, essa pessoa em obesa, em sobrepeso, mas a gente não consegue ver essa composição corporal. Então, a circunferência da cintura nos ajuda, né, a avaliar esse risco de morbimortalidade, mas também uma composição corporal, observar massa magra e massa de gordura também é importante. Aqui eu vou mostrar para vocês. São 2 homens, têm a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo IMC, de 30. Então, falar assim, não, ele tá, então, o IMC de 30 tá entrando na obesidade grau 1. Só que se a gente for ver o primeiro homem aqui, do nosso lado esquerdo, 35% de gordura corporal. O da direita tem 15% de gordura corporal. Então, vocês percebem que o corpo é muito diferente um do outro. Um, na verdade, tem esse peso de 100 quilos à custa de músculo. O outro, uma maior porcentagem de gordura. Isso acontece também nos falsos magros, que a gente chama. A pessoa pode estar com IMC normal, mas vai fazer uma bioimpedância, vai fazer um exame de avaliação de composição corporal e ver que a gordura está alta.
Então, a gente tem alguns métodos, né, para fazer essa avaliação de composição corporal. O método que é chamado padrão ouro, né, seria a calorimetria indireta, que seria esse primeiro aqui do lado direito, né, que a gente vê uma mulher sentada com uma máscara azul, mas é muito difícil. A calorimetria indireta tem em alguns hospitais, nem são todos os hospitais que têm esse exame, é um exame mais complexo, tá? Então, geralmente não é feito. O que é feito? Pode ser feito o DEXA, que é feito num aparelho de densitometria óssea, que é esse exame aqui embaixo do lado esquerdo, tá? Mas também não é o mais usado, porque é um exame mais caro. O que é o mais usado? A bioimpedância, que é esse exame da mulher de pé aqui no aparelho de bioimpedância, e o uso, a avaliação das dobras cutâneas por meio desse aparelho chamado adipômetro. Então, esse é muito fácil e barato, né? A gente encontra em várias academias, tanto o adipômetro, para fazer análise das dobras cutâneas, quanto o aparelho de bioimpedância. Então, aqui são formas que a gente tem de avaliar aí a composição corporal. Aqui só mostrando para vocês uma bioimpedância, né, que a gente, além de mostrar a porcentagem de massa magra, de massa gorda, a gente tem também a distribuição, né, dessa massa muscular e dessa massa de gordura, se está mais em membros, se está mais em tronco. Então, é bem importante, em alguns casos, a gente ter também, né, esse exame de bioimpedância. Além disso, mostra também o gasto energético total, né, a taxa metabólica basal, o quantas calorias esse paciente ele gasta se ele ficar em repouso, sem fazer exercício físico, né? Então, dá para a gente ter uma noção disso também. Então, obesidade é uma doença, e como toda doença tem que ser tratada. Então, eu falo que existe uma luz no fim do túnel, né? O problema, às vezes, são algumas pessoas, o preconceito que tem com as pessoas obesas, com excesso de peso. Então, o que a gente escuta por aí em relação à obesidade? Discriminação em relação às pessoas com excesso de peso, coloca a perda de peso como algo simples, fácil, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Elas não entendem que obesidade é uma doença, é um desequilíbrio nesse eixo, na regulação da fome, da saciedade. Tem substâncias diferentes, substâncias a mais, substâncias a menos no cérebro das pessoas que levam a ter mais fome, a ter um controle, um controle menor aí em relação à saciedade, a parar de comer, né? Críticas frequentes, especialmente também as autocríticas, né? Influenciada pela mídia, as redes sociais, de corpo bonito, né? Então, dificultam também o tratamento, que afeta o lado psicológico, aumenta a ansiedade, diminui a autoestima. Preconceito quanto à utilização de medicamentos anti-obesidade, que favorece o processo de estigmação do indivíduo com obesidade. Toma remédio porque não consegue fechar a boca, é fraco. A gente tem muito preconceito em relação à medicação para a obesidade. A pessoa pode tomar remédio para pressão, pode tomar remédio para o colesterol, para diabetes, mas quando toma uma medicação para a obesidade, ele é criticado, né? Então, isso é complicado. As pessoas têm que entender que a obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença crônica, com várias causas e complexas, assim deve receber um tratamento adequado, composto por diversas abordagens de uma equipe multidisciplinar. Então, tratamento da obesidade. A primeira opção, né, no tratamento é o tratamento clínico, com uma equipe multidisciplinar. Médico, nutricionista, psicólogo, educador físico e o que precisar, né? Não medicamentoso, dieta, atividade física, mudança de estilo de vida, que eu acho que isso vai ser abordado também em outras aulas que vocês vão ter, né, com a nutricionista, com o educador físico. Então, eu vou falar para vocês do tratamento medicamentoso e do tratamento cirúrgico da obesidade. Então, aqui só lembrando do IMC
E, olhando o IMC, quais as estratégias de tratamento que a gente tem que pensar? IMC de 25 a 29,9, que seria um sobrepeso. Se o indivíduo não tem comorbidades, que são aquelas doenças associadas ao ganho de peso, à obesidade, dislipidemia, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, que é gordura no fígado, a gente vai fazer dieta e exercício físico. Com comorbidades, mesmo o IMC em sobrepeso teria indicação, claro que isso tem que ser uma avaliação individualizada de cada indivíduo, mas pode ser considerado medicamento também em indivíduos em sobrepeso, tá? IMC de 30 a 34,5, que é obesidade grau 1, dieta, exercício físico e medicação, sem comorbidades ou com comorbidades. IMC de 35 a 39,9, que é uma obesidade grau 2, sem comorbidades. Então, sem outras doenças associadas à obesidade. Dieta, mais exercício físico, mais medicamento. Com comorbidades, com doenças associadas à obesidade. Dieta, mais exercício físico, mais medicamento. E aqui já pode ser indicada a cirurgia. Indivíduos com obesidade grau 2, com comorbidades. IMC acima de 40, dieta, exercício físico, medicamentos, mais cirurgia, com ou sem comorbidades. Então, vou falar um pouquinho das medicações agora, anti-obesidade, que seria, né, essas medicações que eu coloco aqui como on-label, que são medicações que na bula tem, que são medicações para obesidade, tá? Então, a primeira classe são medicações que diminuem a fome, vão agir também lá no hipotálamo, tá? Liberando noradrenalina e dopamina, que vai atuar no estímulo, diminuindo a fome. Essas medicações são várias, tá? Mas são medicações que às vezes são liberadas, às vezes não, tá? Eles ficam meio intercalando, assim, libera, não libera. Ditilpropiona, mazindol e femproporex. Então, eles vão agir no hipotálamo, diminuindo a fome. São medicações que exigem receituário específico, tá? É controlado, é um receituário B2. Precisa também, fora esse receituário especial chamado B2, um termo de responsabilidade, que o paciente, o médico tem que assinar e o paciente também tem que colocar seus dados e tem que assinar. É feito em 3 vias, uma via fica com o paciente, uma via fica com o médico e a terceira via entrega na farmácia junto com a receita. Os remédios para aumentar a saciedade. Então, aqueles diminuem a fome, esses aumentam a saciedade. Então, eles vão liberar serotonina, né, lá no hipotálamo, aumentando a saciedade, a lorcaserina e a sibutramina. A sibutramina, além da ação da saciedade, de aumentar a saciedade, ele diminui também a fome. Então, a sibutramina tem ação mista. Então, aqui, né, a sibutramina, ela age no centro do apetite e no centro da saciedade, lá no hipotálamo, no cérebro. Então, ele aumenta a concentração de noradrenalina, que causa a sensação de saciedade, tá? E ele impede que a noradrenalina, a serotonina entre nos neurônios. Então, o que acontece? Quanto maior a noradrenalina e a serotonina, elas ficam ali próximas, elas aumentam a concentração nos receptores e daí diminui também a fome. Então, na verdade, elas agem no centro da saciedade e no centro da fome, tá? É meio complexo aqui o sistema, mas o que eu quero que vocês entendam que ela age na fome e na saciedade, tá bom? Aqui o termo da sibutramina. Sibutramina também precisa de um termo, 3 vias, igual ao femproporex que eu mostrei para vocês.
Daí outras medicações, então a gente já viu o Femproporex, que diminui a fome, e a sibutramina, que aumenta a saciedade, também diminui a fome. Outra classe de medicação para a obesidade, diminui a absorção dos nutrientes. O principal é o Orlistat, que ele diminui a absorção da gordura. Então, ele não vai agir no cérebro, ele vai agir no intestino, impedindo em torno de 30% da gordura ingerida na alimentação que ela seja absorvida pelo intestino. Absorvendo menos gordura, a gente absorve menos calorias, tá? Então, o Orlistat, ele pode, de efeitos colaterais, dar diarreia, porque aumenta a quantidade de gordura aí nas fezes. Outra classe de medicação para aumentar o gasto energético, que são os termogênicos. São alguns fitoterápicos também, a gente vê na composição de várias medicações para emagrecimento. Esses não precisam de receituário, né, próprio. Cafeína, alguns tipos de pimenta, Citrus aurantium, que é laranja amarga, o gengibre, a L-carnitina. Então, são os principais, né? Tem muitos outros, então não vou ficar citando, eu coloquei alguns aqui que são os mais conhecidos. Então, eles não vão agir diminuindo a fome, aumentando a saciedade. Eles vão ajudar a gente a gastar mais energia. O análogos do GLP-1. Então, tá bem na moda, né? Acho que vocês já ouviram falar daquelas injeções que aplica, né? Que a própria pessoa aplica. O GLP-1 é um receptor presente no cérebro, tá? E o que ele faz? Quando ele é estimulado, ele aumenta, diminui o apetite e aumenta a saciedade. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse desenho, na verdade, é a ação, principalmente, que tem no cérebro, que ele diminui o apetite e aumenta a saciedade. E a pessoa diminui a ingesta alimentar. É isso, na verdade a pessoa fica sem vontade de comer, sem fome, come um pouquinho e já se sente satisfeito. Tem alguns efeitos colaterais, como náusea, vômito, às vezes tontura, sensação de estômago cheio, de empachamento, mas que acabam sendo, talvez, também esses efeitos colaterais que acabam diminuindo aí a ingesta alimentar e proporcionando uma perda de peso. Então, atualmente, a gente tem alguns no mercado, né? Os mais conhecidos aí, na verdade, a gente tá falando das medicações on-label, igual eu falei para vocês, que em bula que serve para tratamento de obesidade. Desses análogos aqui do GLP-1 que eu estou mostrando para vocês, o único que é reconhecido para obesidade em bula, a gente lê que é para obesidade é o Saxenda. Os outros, ainda em bula, eles são somente para o diabetes, mas eles ajudam na perda de peso. O Victoza, então a liraglutida, o Victoza, o Saxenda, tá? Ambos são de aplicação diária, aplica todos os dias. E a gente vai aumentando a dose, a cada semana a gente vai aumentando a dose deles. A semaglutida, que é o Ozempic, a aplicação, esse daqui é uma aplicação semanal, tá? Na minha opinião, é mais fácil a aplicação. E já tá no mercado também a dulaglutida, que é o Trulicity, que também tem aplicação semanal. O problema dessas medicações também é o preço. Custa próximo ali, entre 800 e pouquinho, R$1.000. Às vezes chega aí a caneta da medicação. Então, isso também, né, acaba não sendo muito utilizado por conta de ser alto o valor. Aqui só para vocês terem, né, conhecimento de como que é aí a caneta para aplicação. Tratamento off-label da obesidade. São os tratamentos, são as medicações que não tem na bula, que é uma medicação para obesidade, mas que acaba sendo usado também. Fluoxetina, bupropiona, topiramato. Fluoxetina, diminuindo a ansiedade,
diminui compulsão alimentar, né, e está relacionada aí com uma diminuição do peso. Bupropiona também muito usado para compulsão alimentar. Topiramato diminui aí o apetite, melhora a ansiedade também. Tem outras medicações, como as glifosinas, que diminui a absorção, reabsorção da glicose na urina. Então, você acaba eliminando glicose pelo xixi. Então, você eliminando glicose pelo xixi, você está eliminando calorias, né? E as anfetaminas, o Venvance, também pode ser usado para perda de peso. Agora, nos casos que ocorre falha do tratamento clínico, ou mesmo que, né, esse mostre ineficaz para aquela pessoa, o tratamento cirúrgico é uma opção que tem que ser considerada. Bom, gente, aqui então, falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica, né, igual mostrei para vocês anteriormente. Quem pode fazer, né, quem tem indicação de fazer cirurgia bariátrica? A partir de obesidade grau 2, desde que tenha comorbidades associadas, que são aquelas doenças, né, associadas com a obesidade. Diabetes tipo 2, apneia do sono, hipertensão, colesterol e triglicérides alto, problemas cardiovasculares nos ossos, nas articulações, entre outras coisas, tá? Igual gordura no fígado também, que é a esteatose hepática, teria indicação. Então, seria IMC acima de 35 com comorbidades. Ou IMC acima de 40 com ou sem comorbidades, também teria indicação de cirurgia bariátrica. Lembrar que tanto na obesidade grau 2 quanto na obesidade grau 3, tem que ter tido tratamento clínico, tentativa de ter tratamento clínico por pelo menos 2 anos, tá? Ou um IMC acima de 50, não precisa ter tentativa anterior de tratamento clínico por 2 anos. Lembrando, né, que a gente tem que pensar nas indicações, mas também nas contraindicações, né? Usuários de álcool, drogas, né? Algumas doenças psiquiátricas mais graves, por isso que tem todo um acompanhamento, um segmento também pré-operatório desse paciente. Então, cirurgia bariátrica, né? Fazer ou não fazer. Aqui eu pego muitos pacientes no consultório, né, que falam assim, eu tô pensando, eu coloco de um lado os prós, os contras, né? Então, o que a gente vê em relação a essa balancinha aí? O que o pessoal fala de a favor da bariátrica? O controle das doenças associadas ao peso, à obesidade. Eu quero parar de tomar esse monte de remédio que eu tomo, né, de pressão alta, de diabetes, melhorar minha gordura no fígado, quer ter mais liberdade, disposição de viajar, de andar, de correr, brincar com os filhos, né? Uma coisa que eu escuto muito, eu tenho um filho pequeno, eu quero ver ele crescer, eu quero conseguir abaixar, segurar ele no colo, brincar com ele. Então, são os relatos aí dos prós da cirurgia. E o que eu vejo, e as dores, né? Aqui embaixo também, a gente tem dor articular, dor nas costas, cansaço físico. Então, tudo isso está do lado ali do prós, né? De situações que quer melhorar com a cirurgia, né? Que quer se livrar, né, de algumas doenças. Então, tudo isso fala a favor de fazer a cirurgia bariátrica. E os contras? Né, medo do próprio procedimento cirúrgico, da anestesia, o risco ali de queda de cabelo, medo de queda de cabelo, dor abdominal, náusea, vômito, perder o prazer de comer, né? Ou às vezes falam até perder muito peso. Eu tenho medo de perder muito peso, ficar muito magra, não conseguir mais se alimentar. E a dependência de vitaminas para o resto da vida, que é outra coisa, né? Um contra que muita gente me fala, eu não quero ficar dependendo de vitaminas para o resto da vida. Bom, então vamos entender mais sobre os tipos de cirurgia bariátrica. Primeiro, a gastrectomia vertical,
que é o famoso sleeve. É uma das técnicas cirúrgicas que mais está sendo feita atualmente. É uma técnica que a gente não mexe no intestino, tá? A gente mexe só no estômago. O estômago, no desenho aqui, vocês vão ver, né, que grande parte do estômago está separado. O estômago ficou só um caninho, seria esse formato de manga. Sleeve quer dizer manga. Então, grande parte do estômago, ele é separado, ele é isolado. Então, antes, um estômago de 500 ml, depois da bariátrica fica 50, 100, no máximo 200 ml de volume, tá? Isso, estômago normal, claro, ele pode depois dilatar um pouco, com alimento, o estômago pode ter um volume maior, mas assim, de 500 ml, ele vai para 50, 100, 200 ml, então grande parte desse estômago, ele é excluso. Isso na famosa sleeve, que é a gastrectomia vertical. Tem a derivação gástrica em Y de Roux. Essa daqui é a famosa bypass. Também ela ainda é realizada, mas agora diminuiu muito esse tipo de cirurgia, né, por conta da sleeve. Essa daqui, além da gente diminuir o volume gástrico do estômago, a gente mexe também no intestino. O alimento, tá vendo a flechinha vermelha? Ele entra ali, olha o pedacinho só do estômago ali, que é mantido. Daí ele continua naquela flechinha vermelha e vai até lá embaixo, que continua com a flechinha marrom. Então, toda essa flechinha verde que tá aí, o alimento não passa mais por grande parte do estômago e por parte desse intestino. Como grande parte do intestino ele é excluso, ele é excluído do trânsito intestinal, a gente tem mais uma pior absorção de alguns nutrientes. Então, ele dá mais deficiência do que a sleeve, que é uma cirurgia que mexe só diminui o volume ali do estômago. Bom, aqui a gente vê, então, né, as porções aqui do estômago, do intestino, e as vitaminas, os minerais que são absorvidos em cada uma dessas porções. Como eu falei ali no outro slide, a gente vê, né, as flechinhas verdes, aqui que é a região que é exclusa, né, que é excluída aí do trânsito intestinal, então o alimento não passa pelo duodeno. Então, a gente tem um prejuízo aí na absorção do ferro, do cálcio, da tiamina, magnésio e ácido fólico. Então, bom, deixa eu só voltar a explicar uma coisinha. Então, gente, as deficiências vai depender também do tipo de cirurgia realizada. Eu falei só dessas duas, né, que é a bypass e a sleeve, porque são as mais realizadas atualmente. Inclusive, até a sleeve hoje já está sendo mais realizada do que a bypass. Por quê? Porque ela mexe só no estômago, né? Então, ela vai ter menos deficiência aí. Porque quando a gente exclui parte do intestino, a gente diminui a absorção de alguns nutrientes. Então, causaria mais deficiência, tá? Então, falei dos dois tipos principais que atualmente, né, é feito aí de cirurgia bariátrica. E vamos falar para vocês, eu acho importante, né, a gente que trabalha na atenção primária, que vai atender pacientes com obesidade, às vezes até fazer um acompanhamento pré-operatório aí, um acompanhamento clínico, inicialmente de um possível candidato aí à cirurgia bariátrica. Eles têm várias dúvidas, né, em relação à bariátrica, no acompanhamento pós-operatório. Então, eu vou falar, né, mais por curiosidade para vocês, e como é a minha área, então eu vou falar um pouquinho. Então, por que tomar, né, o polivitamínico depois da cirurgia bariátrica? Aquilo que eu falei para vocês. Com a cirurgia bariátrica, a gente acaba absorvendo menos alguns dos nutrientes, né? A gente tem uma alteração do sistema de absorção dos nutrientes, uma própria alteração anatômica mesmo. E fora isso, nos primeiros meses após a cirurgia bariátrica, a ingesta calórica e proteica é muito baixa. Então, a gente acaba, além de não absorvendo direito as vitaminas, os minerais,
tendo uma ingestão também deficiente, uma ingestão baixa também desses nutrientes. Então, é recomendado o uso de polivitamínicos, buscar uma combinação, né, de minerais e vitaminas. Falo que o polivitamínico tem um pouquinho de cada coisa. Por 2 anos, depois da sleeve, tá? E, teoricamente, para o resto da vida, se a cirurgia foi a bypass. As principais deficiências de ferro e B12, tá? Que são o ferro, é um mineral, e a vitamina B12, né? A vitamina B12 é uma vitamina que dependem do estômago para absorção, tá? Então, como a gente diminui o volume do estômago, a gente acaba diminuindo a absorção de ferro e da B12. O ferro, porque ele depende do ácido clorídrico, que é produzido no estômago para ser absorvido, e a B12 depende do fator intrínseco, que também é produzido no estômago. Então, se diminui o estômago, diminui essas duas substâncias que ajudam na absorção desse mineral e dessa vitamina. Síndrome de dumping. O que é a síndrome de dumping? O alimento, ele cai muito rápido, ele não é pré-digerido no estômago, ele cai muito rápido no intestino, né? E isso pode causar um mal-estar. É como um sintoma de hipotensão na pessoa, palpitação, tontura, sudorese e alguns casos diarreia. E a gente tem síndrome de dumping quando come alimentos doces e gordurosos com baixo teor de fibras e proteínas. Então, esse alimento que deveria ser pré-digerido ali no estômago, como o estômago é muito pequenininho, ele passa muito rapidamente pelo estômago e ele cai no intestino sem ter sido digerido muito bem. Então, a pessoa tem esses sintomas, tá? É um sintoma muito ruim, né? Muita gente que tem dumping, é uma sensação muito ruim mesmo. Então, como é que evitar isso? Fazer várias refeições no dia, comer de pouquinho, várias vezes por dia, mastigar muito bem os alimentos, não ingerir líquido durante as refeições, evitar a ingestão de líquidos doces, né? Líquidos e alimentos doces mesmo, carboidratos simples, alimentos ricos em gorduras, e dar preferência para os carboidratos integrais, os carboidratos complexos, né? Que tem ali uma absorção mais lenta do que o carboidrato simples, que acaba sendo absorvido de uma maneira mais rápida a hora que cai ali no intestino. Queda de cabelo. A queda de cabelo, de uma maneira geral, pode acontecer por vários motivos. Alterações hormonais, infecções, medicamentos, estresse, produtos químicos e deficiências nutricionais. Então, por que é comum na cirurgia bariátrica? Por conta da deficiência nutricional. Nos primeiros meses pós a cirurgia, a ingesta calórica e proteica é muito baixa, né? Nos primeiros 20 dias, mais ou menos, é uma dieta só líquida, não tem proteína nenhuma, né? Baixo teor nutricional aí a dieta. E daí é normal, a partir de uns 3 meses, ter a queda de cabelo, que dura mais ou menos uns 6 meses. Depois, a pessoa, a hora que já melhora a alimentação, já passa a comer mais proteína, principalmente, tem uma melhora, volta a crescer esse cabelo, tá? É uma queda meio que transitória que acontece do 3º ao 9º mês depois da cirurgia bariátrica. Então, o que fazer? Tem que potencializar as proteínas, lembrar de comer a carne, fazer exames, né? Ver se não tem uma deficiência de ferro, que é muito comum, queda de cabelo, quem tem uma anemia, uma ferritina baixa, ter queda de cabelo, tá? Mas é comum acontecer na bariátrica. Mas, claro, a gente tem que fazer os exames e tem que repor se precisar. Por exemplo, se o ferro tá baixo, a gente tem que repor ferro para esse paciente, tá bom? Mas é transitório. Se acontecer a queda de cabelo depois de 2 anos da cirurgia, aí tem que ver certinho qual é a causa disso e fazer os exames periódicos aí da cirurgia bariátrica, né? Quem fez cirurgia de tempos em tempo tem que fazer os exames, tem que fazer o famoso check-up para ver principalmente, né, as vitaminas, a vitamina B12 e o ferro. Então, como minimizar, então, a queda de cabelo? Uma alimentação saudável, equilibrada, proteínas, frutas, vegetais, acompanhamento nutricional, uso correto dos suplementos,
do polivitamínico. Então, a queda de cabelo é esperada após a bariátrica, porém pode ser agravada caso o paciente não tenha uma alimentação saudável ou não faça uso correto das vitaminas. A whey protein, né, como a gente tem na cirurgia bariátrica, às vezes a grande maioria uma intolerância ali à carne nos primeiros meses, tem um consumo inadequado de proteína, né? Às vezes tem uma dificuldade de mastigação, de deglutição, né? Sente, às vezes, a proteína, a carne entalar, o paciente fala que sente entalar, e pela rápida perda de peso mesmo, porque tem um déficit calórico intenso aí, então fora gordura, perde massa muscular. Então, se você está perdendo músculo e você não está conseguindo ingerir um consumo ali calculado, adequado de proteínas, uma das estratégias, né, para ajudar então a alcançar as metas de proteína é o whey, né, que é um tipo de proteína de rápida absorção. O ideal seria o whey isolado, né, porque tem o concentrado também, mas o concentrado, ele tem mais carboidrato, ele tem mais gordura, tem lactose, e o isolado tem uma concentração maior de proteínas, tá? E o reganho de peso, que também, né, é uma preocupação de muitos, então, o reganho de peso é esperado, tá? No primeiro mês, a gente pensa ali numa perda, né, de 8 a 12% do peso total, com 6 meses de cirurgia, 20 a 20% do peso, após um ano, 30 a 35 na bypass, 25 a 30 no sleeve, né, e depois de 1 ano e meio, 2 anos, a perda de peso começa a diminuir e se estabiliza. Só que o que acontece? Quando o peso se estabiliza, o paciente, a pessoa se sente mais confortável para não seguir tão à risca as orientações, né? Ele já aprendeu a comer de novo, ele não passa mal mais quando come, então ele começa a aumentar a quantidade de calorias, né, no seu dia. Então, aí que mora o perigo, né? A hora que ele acostuma com a alimentação, não tem mais um medo de passar mal, porque o paciente da bariátrica, logo depois já tem medo de passar mal. Então, pode acontecer o reganho de peso. Tem um reganho de peso que é esperado, tá? Mais ou menos 10% aí do peso perdido, que é uma adaptação fisiológica, tá? Do organismo. Mas tem que ter cuidado mesmo com esse reganho de peso. Então, como evitar o reganho? Mudança comportamental, ou seja, tem que mudar os hábitos alimentares, introduzir exercício físico como uma rotina, apoio da família, os cuidados adequados no pós-operatório e, claro, a ajuda da equipe multidisciplinar. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha tirado muitas dúvidas em relação à obesidade, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês.